Na manhã do primeiro dia do ano, a casa ainda guardava o silêncio que sobe quando a festa acabou e o calendário decide pisar em falso. O ar tinha um cheiro estranho de Réveillon, misturado a café que ficou morno na xícara, e as cortinas, gravadas por um sol tímido, desenhavam listras pálidas sobre o piso gasto. Eu, que já não consigo dizer a que horas começou a minha fadiga, ouvi algo que pesou na minha cabeça, como se alguém tivesse colocado uma pedra dentro do meu bolso. Minha neta, com a sobrancelha arqueada e o nariz empinado de quem já sabe tudo de mundo, solta a frase sem pedir licença, que eu só sirvo para pagar as coisas. Foi de leve, como se fosse apenas um comentário entre crianças que não sabem que ainda existem contas para render em cada esquina da vida adulta. Ela não gritou, foi mais o tom do julgamento que atravessa a sala, a certeza de que o passado é apenas uma pilha de recibos que nunca acabam. A minha nora, rindo alto, concordou com aquele retrato que desce dos quadros da casa e assenta na fala com a conveniência de quem não vê o peso por trás de cada palavra. Eu ouvi, não discuti. O silêncio que abri começou a pesar mais que qualquer questionamento, mais do que a própria dor que me acompanha há tanto tempo. Saí em silêncio. Não foi raiva que me empurrou para a rua, foi o cansaço, aquela sensação de ficar pequeno diante do que ainda precisa ser feito. O mundo parecia girar em velocidade lenta, como se a casa tivesse perdido o seu centro e eu tivesse perdido a minha própria direção. Caminhei pela praça fria, o peito apertado a cada passo, como se alguém tivesse colocado uma mão invisível ali para medir minha dignidade. A cidade, nesse início de ano, parecia ter passado por uma revisão mal conduzida. Trenós de gente apressada, lojas que ainda exalam renascimento e a lembrança de que, naquele momento, eu era apenas alguém que precisava provar que ainda pode carregar o peso de tudo o que a vida exigiu dele. A cada esquina surgiam memórias que o tempo tenta empurrar para debaixo do tapete. A foto antiga da minha esposa, já distante na prateleira da sala, a gente que se revezava para ver quem era mais responsável, quem carregava mais culpa no bolso, quem deixava para depois a promessa que nunca cumpre. Pensei em como as coisas mudam sem permissão, em como o dinheiro faz de cada laço humano um fio que pode arrebentar com qualquer toque brusco. Não era apenas uma briga de palavras que eu carregava comigo. Era a soma de décadas em que o que era simples se tornou complicado, onde a honestidade frequentemente cabia entre a vergonha e o orgulho. O dia ainda não havia mostrado sua face com plenitude, mas já prometia a mesma história antiga. Alguém que trabalha demais para pagar o que não pode mais pagar. Alguém que se recusa a pedir ajuda porque acha que pedir é sinal de fraqueza. Alguém que prefere manter a quietude, porque a voz que apresenta uma verdade pode não retornar ao tom de misericórdia de antes. Eu, que sempre quis ser visto como duro o suficiente para não fraquejar, percebi que o corpo não mente. Andei como quem carrega uma mochila de areia, cada passo filtrado pela sensação de não pertencer mais àquele lugar onde eu deveria ter sido útil, onde o meu valor se media pelo que eu ainda podia sustentar com o meu nome. Isso me levou a pensar no tempo que me separa daquilo que já foi meu refúgio. As conversas que tinham nome de família, as piadas que de vez em quando ainda apareciam para iluminar uma tarde sem planos, tudo isso parece ter ficado preso na porta de entrada da casa, como um bilhete esquecido que ninguém se dá ao trabalho de abrir. A distância entre o que eu representava e o que eu ainda posso ser cresceu sem ruído, sem conflito, apenas com a quietude de quem sabe que a vida não espera por ninguém. E naquilo que eu não disse, a verdade se aproximava, que o meu papel nessa história é uma equação que já não fecha, que há uma conta antiga pedindo estoque de dignidade para ser quitada com paciência, com silêncio, com o tempo que insiste em passar sem me avisar de suas consequências. Quando o peso da manhã começou a alugar espaço na minha cabeça, dei mais alguns passos sem rumo, como quem procura uma solução em meio a uma cidade que não oferece respostas fáceis. O pulso parecia batucar no ritmo de uma contabilidade invisível, e cada respiração era uma nota que não encontrava lugar na melodia do dia. Não havia raiva que me alimentasse.
Havia o senso frio de que o que me pertence começou a ser questionado por todos os lados, por vozes que não sabem o que é carregar o peso de uma vida inteira de trabalho, de sacrifícios, para que outros pudessem ter o que chamam de futuro. Horas se arrastaram como sombras que não sabem onde vão esconder à noite. O silêncio da casa, que antes parecia apenas um descanso, passou a soar como uma clausura. Eu me vi diante de uma porta que não é a da sala nem a da varanda, mas a porta que separa quem ainda pode sonhar de quem não tem mais força para o sonho que não cabe mais no bolso. O peso não se mede em palavras. Ele é o tipo de cinza que se espalha pela pele, que não se desapega com o tempo e que, mesmo em silêncio, diz tudo o que as vozes não ousam pronunciar. E então, no compasso do dia que começa pela borda do medo, ouvi o toque da campainha que não anuncia alegria. Não era o barulho de visitas, nem o som que abre a porta de uma casa de festas. Era o som de números, de compromissos, de uma linha que não se desarma quando a gente tenta fingir que não existe. Horas depois, o telefone da casa tocou. Era uma voz que falava de dívidas, de prazos, de coisas que precisam ser resolvidas com pressa. Não era a voz de alguém maldoso, mas aquela que chega sempre que o passado não aceita ficar quieto. E ali começou. Não com gritos, mas com o frio de uma verdade que não escolhe hora para aparecer. Talvez eu tenha chegado a um ponto em que não há como continuar fingindo que tudo está bem. O telefone não parou de tocar durante a tarde, como se alguém tivesse aprendido a tocar uma harpa com os dedos de dívidas que não querem passar. Quando finalmente atendi, a voz do homem do banco parecia tão distante quanto uma sirene que ainda não encontrou a rua certa para encostar. Primeiro houve a palavra que não deveria cair com tanto peso: atraso. Depois, a explicação de sempre, que os juros não perdoam, que os planos de pagamento existem para quem pode cumprir, que quem não pode fica fora do roteiro. Eu ouvi em silêncio, como quem assiste a uma peça cuja última cena você já sabe que não terminará em aplausos. Senhor. E começou ele com aquele tom quase mecânico, como se fosse um rádio mal sintonizado que precisa de uma única coincidência para funcionar direito. Estamos apenas esclarecendo as opções. Pode haver uma renegociação, um abatimento, uma carência. Cada palavra caía no ouvido com o peso de um objeto que não deveria estar ali, mas que teima em ficar. A respiração do outro lado da linha parecia contá-las todas por mim. Mês após mês, mês atrás de mês, uma fila de pequenas derrotas que se somam até transformar o que você era em alguém que apenas paga as coisas. O banqueiro não me deu tempo para responder. Ele falava para que eu compreendesse que não há espaço para piedade quando a matemática não fecha. O que me tirou o chão não foi o número agregado, nem a soma de dívidas que insistia em crescer como uma sombra na parede do quarto. Foi a maneira como tudo isso me atingiu no lugar mais antigo de mim, o orgulho ferido que carrega a memória de cada noite em que liguei a TV para apagar o silêncio, cada xícara de chá que esqueci na chama morna, cada rosto que passou pela minha cabeça sem pedir licença. A conta não apenas existia, ela parecia ter ganhado vida própria, vindo de dentro de mim, atravessando o peito e me obrigando a ouvir que o que eu era não era suficiente para sustentar o que o mundo chama de futuro. Tentei falar. A voz saiu como quem falha em uma prova muito antiga, aquelas em que a nossa mão não acompanha o que a cabeça quer dizer. Falei do silêncio de casa, do peso do silêncio que tem o som de portas que nunca se abrem, da maneira como cada janela parece cobrar um aluguel invisível. Não houve raiva, apenas a leitura seca de fatos. Precisamos de um acordo. E então, como se o acordo fosse uma linha de crédito para a dignidade, o representante do banco falou de prazos, de parcelas que cabem no orçamento de alguém que não sabe mais onde termina o que ganha e onde começa o que deve. Ao desligar, o silêncio voltou cheio de perguntas. Não havia quem pudesse responder. Como é que se negocia o direito de respirar sem sufocar as próprias lembranças? Como se negocia a sombra que cresce de cada obrigação, quando a gente, que já deixou tanto para trás, ainda precisa carregar o que teima em puxar o corpo para o chão? Senti que, ao falar com o banco, eu também falava comigo mesmo, repetindo sem querer a famosa frase: eu ainda deveria ser capaz de sustentar. E, no entanto, havia o espelho da casa que não mente. Os móveis, comprados em outrora,
ainda empoeirados pela linha de tempo que passa sem pedir permissão, as fotos de quem não está mais e o rótulo de responsabilidade que ficou colado na pele. O relógio da sala parecia ter decidido acelerar o tempo só para me obrigar a encarar aquilo que eu temia. A tarde foi se enroscando em tonalidades cinzentas, cada nuvem que cruzava o vidro da janela, lembrando que o mundo não é justo com quem já entregou mais do que recebeu. Saí para na varanda apenas para confirmar que o ar continua aqui, ainda que eu me sinta menor do que a distância entre o chão e a janela. O vento trouxe o cheiro de chuva que não veio, a promessa de algo que poderia lavar tudo, ou apenas apagar a memória de como a vida pode pesar quando o preço é pago com o corpo inteiro. Foi então que pensei na minha neta, na voz que não é de revolta, mas de conforto de quem não sabe como funciona o mundo real. Pensei nela e naquilo que ela ouviu, na provocação sem poeira que cai sem pedir licença. Você não serve para mais nada além de pagar as coisas. Não era apenas a crueldade da fala, era a convicção de que as pessoas tendem a diminuir quem já ficou para trás, para que quem fica na frente possa seguir sem tropeçar. E, por algum instante, a ideia de que minha vida poderia reduzir-se a uma planilha de gastos deu espaço a uma emoção antiga, quase esquecida. O orgulho que não permite pedir ajuda, o orgulho que diz que tudo deve ser resolvido com esforço e silêncio de quem não se queixa, mesmo quando o peso já rasga os ombros. O telefonema desta vez foi diferente apenas no tom, não no conteúdo. Era alguém da central, com a mesma voz que recita números como se fossem versos de uma oração laica. Diziam que havia opções, que era possível ajustar vencimentos futuros, que minha situação não era única, como se isso pudesse aliviar o peso de estar ali. Eu ouvia sem deixar que a voz se acomodasse dentro da minha cabeça. Ela se impregnava no chão, nas paredes, na luz do fim de tarde que derrama um dourado tristemente bonito pela sala. Cada frase era uma pequena lâmina que me lembrava que a vida não se paga apenas com o que se ganha, mas com o que se ainda se acredita ter de valor quando tudo parece faltar. Quando desliguei pela segunda vez, o que restou foi uma casa que parece ter respirado comigo e uma cabeça que ainda não encontrou o que fazer com esse sopro. O pânico não desapareceu. Ele se acomodou, esperando o momento de retornar com uma força que não depende de vozes ao telefone, mas da minha decisão de encarar o que vem pela frente. A estrada à frente não é visível, apenas insinuada, como um corredor que se abre em sombras ao fim do qual a luz pode ou não estar lá. E a pergunta que ficou pairando foi simples, simples demais para o nó que se formou na garganta. Se a casa pode permanecer em silêncio quando a verdade já não cabe no esconderijo, que será de mim quando o silêncio não puder mais me cobrir? O que ainda me segura é a velha rotina, que insiste em pedir pouco, em querer apenas o básico para não queimar a última vela de cada mês. Mas a vela não é suficiente agora. Ela trêmula, exposta, e a chama parece rir de mim, uma zombaria silenciosa que não diz nada, apenas revela que o tempo não espera pelos meus passos improvisados. Amanhã, talvez, eu encontre uma voz para falar sem o medo de parecer falho. Talvez amanhã eu aprenda a ouvir o que o mundo não quer ouvir, a aceitar que o preço das coisas não é apenas o dinheiro que entra e sai, mas o tempo que fico sem saber quem sou quando deixo de ser apenas quem paga as contas. Por ora, o único acordo que consegui firmar foi com a própria respiração, manter o corpo inteiro em terreno firme, sem correr, sem gritá-la, sem pedir, manter o silêncio como uma ponte para a próxima palavra, aquela que ainda não sabe qual será, mas que precisa nascer para que a casa não desmorone por dentro. E, enquanto esse silêncio se ajeita, eu continuo ali, de frente para a única coisa que não se negocia com inteligência fria de bancos, a minha dignidade, ainda que ela doa, ainda que doa muito. Porque, no fim, é disso que se trata. Não de quem paga mais rápido, nem de quem tem a agenda mais limpa, mas de quem consegue permanecer inteiro, mesmo quando o peso pede para que tudo desabe. Ok. A tarde agonizava em uma cor de cobre que não aquecia ninguém. O banco já não era mais uma voz distante falando de números. Era a gravidade que desceu pela minha garganta, puxando o peito para baixo com a insistência de uma âncora.
O telefone, que agora repousa na mesa, antes apenas um objeto inerte, parecia ter ganho a capacidade de respirar comigo, cada vibração, um lembrete de que o tempo não espera por quem já entregou parte de si no balcão de uma loja de dívidas. O representante falava de renegociação, de carência, de parcelas que cabem no orçamento de alguém que ainda tem fôlego para sonhar com o amanhã. Tudo soava como promessas envoltas em papel molhado, úteis o bastante para cobrir a sede, inúteis para curar a ferida. Enquanto as palavras dele caíam na minha cabeça, eu percebia que não era o montante que me esmagava, mas a forma como ele devolvia a mim mesmo, em traços de planilha e de prazo, a persona que o mundo já tinha decidido que eu era. Alguém que se reduz ao que paga, alguém que é avaliado pelo quinhão do salário no fim do mês. O orgulhoso que se gaba de sustentar a casa, o mesmo que ouviu minha neta dizer, sem culpa, que só servia para pagar, foi o meu primeiro inimigo a ser confrontado. E de repente, a sala, com as paredes marcadas pelas sombras que a luz do fim de tarde desenha, tornou-se um ringue onde eu lutava com flechas de números. Foi quando a lembrança veio sem pedir licença. A voz da neta, não a de protesto, mas a de curiosidade tierna que tenta entender como funciona o mundo. O eco dessa frase atravessou o meu peito, não para humilhar, mas para me lembrar de que, por trás de cada dívida, existem nomes que ainda precisam de alguém para olhar nos olhos e dizer que a vida continua, mesmo que o preço seja pago com o peso do orgulho. A casa, que havia segurado meus segredos como quem guarda uma medalha antiga, abriu-se um pouco mais, revelando a fenda que a gente finge não existir, a que separa quem ainda teme pedir ajuda de quem já teme perder o chão. Eu não sabia como agir. A renúncia parecia uma escolha fácil, mas o que eu carregava era mais que dinheiro. Era a memória de semanas em que o relógio corria mais rápido que o meu cansaço. Era a lembrança de noites em que o silêncio da casa era o único pagamento que restava. Era o meu corpo que não aceitava a ideia de se render sem uma batalha. E, no entanto, ali, entre o som distante da TV, que ainda piscava na outra sala, e o cheiro de chá que esfriava na caneca, comecei a entender que a renegociação não era uma fuga, mas um caminho para reconstruir a forma como eu existo diante do que não cabe mais no meu bolso. A ideia de falar com alguém que pudesse me ouvir sem medir caso, sem medir tempo, ganhou força. Não era pedir ajuda como um último suspiro, mas oferecer a mim mesmo a chance de não ter que carregar tudo sozinho até o fim da história. Pensei em quem já ficou ao meu lado, sem pedir explicação. Amigos velhos que ainda sabem onde a dignidade se esconde quando o dinheiro tênue some. Pensei na possibilidade de alguém da família entender que o que há de humano ali não é a falha, mas a persistência de um homem que aprendeu a viver com menos, sem perder a própria essência. E, ao pensar nisso, houve um instante em que o pânico começou a recuar. Não porque lhe fosse dada uma saída brilhante, mas porque a coragem simples de pedir ajuda começa a suplantar o medo de parecer falho. A casa, com seus móveis que guardam marcas de anos de trabalho, pareceu respirar comigo. O silêncio, antes uma lâmina que cortava a linguagem, transformou-se em ponte. Pode não haver uma solução mágica, mas há uma linha de diálogo que pode evitar que a casa desabe por dentro. No fundo da minha mente, ouvi outra voz. Não a da neta, não a do banco, mas a do meu próprio tempo de vida, aquele que não pode ser contado apenas em parcelas. O tempo que me resta não é moeda de troca, é espaço para eu me redescobrir sem o rótulo de quem paga as coisas, espaço para eu aprender a dizer que mereço não apenas o que sobra, mas o que dá sentido àquilo que eu fui, sou e ainda posso ser. À medida que o sino da tarde tocava, quase como um lembrete de que tudo está em constante retorno, eu percebi que o que me prende não é apenas a soma das faturas, mas a ideia de que minha dignidade está à venda. A renegociação, se houver, não deve ferir a memória de quem eu sou. Um homem que ergueu a casa com o esforço de décadas, que alimentou a família com sacrifícios que não aparecem nos recibos, que ensinou, ainda que sem palavras, que o valor de uma vida não está no que a gente paga, mas no que ainda resta para ser dito, ouvido e vivido. E assim, em meio a esse turbilhão de pensamentos, uma decisão começou a ganhar forma.
Não esconder mais o peso do que não cabe no bolso, mas transformar esse peso em uma ponte para o que pode chegar a seguir. Quando o sol finalmente cedeu lugar à noite, o telefone me deu novamente a possibilidade de escolher. Não era apenas o banco falando, era a vida oferecendo outra chance para que eu não me perca entre números e janelas fechadas. A minha mão, que tremia um pouco, segurou a caneca e deixou que o calor da bebida contornasse o frio que se entranhava no peito. Pensei na neta, na ideia de que o mundo pode ser duro, mas que há espaço para alguém que ainda acredita que vale a pena tentar, não apenas pagar as coisas, mas lembrar por que vale a pena continuar. E foi nesse instante, olhando para a porta entreaberta pela qual o ar da noite entrava com a fragrância molhada da chuva que não veio, que decidi que o próximo passo não seria uma fuga, mas uma conversa, com quem quer que esteja do outro lado da linha, com quem estiver na mesa do café da manhã, com quem, no silêncio que se segue, possa ouvir o que eu tenho medo de dizer em voz alta. Porque, no fim, se a casa vai permanecer firme, se a dignidade ainda consegue respirar, é porque eu escolhi não ceder ao desespero, mas escolher o caminho que me permite existir com menos vergonha. O pânico talvez não tenha ido embora, apenas se recolhido para observar a próxima jogada. E eu, com ele, aprendi que a vida não é uma contabilidade em que cada dígito define quem eu sou, mas um diálogo em que cada palavra sincera pode reabrir uma porta que o medo insistiu em fechar. Então, eu fico na sombra boa da janela, esperando a próxima hora chegar, sabendo que a resposta não está no quinhão do que devo, mas no modo como eu decido continuar vivendo, ainda que precise pagar o preço do que ficou para trás. A manhã anterior ainda carregava a umidade de quem dorme mal e acorda com a ajuda de uma janela entreaberta. O som do mundo lá fora era quase uma música antiga, que não sabe mais o que significa, mas que insiste em entrar pelas frestas da casa, o moinho de passos da vizinhança, o tilintar fantasma da chaleira, o ranger do assoalho sob o peso de lembranças que não concordam com o silêncio. Eu fiquei olhando para a mesa da cozinha, onde o jornal ficou dobrado como uma carta que alguém resolveu não ler até o fim. A caneca, ainda com o resíduo do chá de ontem, parecia pedir desculpas por ter esfriado, sem que eu tivesse encontrado a forma de derrubar o medo que me apertava o peito. E ali, entre a fumaça de uma vida que se insinua em cada canto, percebi que a próxima jogada não iria nascer de uma resposta repentina, mas de um movimento contido, de uma decisão que cresce devagar, como uma planta que só revela suas raízes quando o frio deixa de doer. A ideia de pedir ajuda não aparecia como uma solução brilhante, mas como uma brecha possível em uma parede que tem me reprimido há tanto tempo. Renegociação, carência, parcelas pequenas que ainda cabem no orçamento de alguém que não sabe mais onde termina o que ganha e onde começa o que deve. Tudo isso não parecia prometer fogo de artifício, mas uma respiração assistida para quem já quase esqueceu o que é respirar sem a sombra de uma obrigação pesando nos ombros. E, no entanto, o pensamento de falar com alguém que pudesse ouvir sem medir, sem transformar minha história em uma estatística, ganhou força. Não era pedir esmola, era oferecer a mim mesmo a chance de não transformar o que resta de uma vida inteira em uma planilha sem alma. Passei a manhã arrumando a cabeça para a conversa que ainda não havia sido marcada. Primeiro, reuni papéis que eu mesmo não saboreava há meses, extratos de conta, comprovantes de pagamento, cartas do banco que pareciam pedir licença para entrar de cabeça na minha dignidade. Não era uma pilha bonita, era um monte de lembranças que se misturavam ao suor do trabalho duro. Eu os encarei como quem encara uma montanha, não para subir de imediato, mas para entender por onde começar a escalar sem cair. Entre eles, encontrei uma lista que não tinha nomes de pessoas, mas de valores, dívidas, prazos, juros. E ao lado, uma anotação que eu escrevia sem coragem de ler em voz alta. Algo que me devolva o fôlego sem me obrigar a abrir mão do que me resta de humanidade. Foi quando me lembrei de alguém que sempre soube ouvir sem se apressar em dar conselhos. Um amigo de longa data, aquele que não se vende por polidez, que não transforma o peso em uma peça de teatro para a plateia. Pensei nele, não para pedir dinheiro,
porque sabia que não era assim que a vida deveria ser salva, mas para ouvir um ponto de vista que não fosse apenas o tom frio de um balcão de banco ou a necessidade de pagar tudo. Liguei para ele apenas para ouvir o som de uma voz familiar, para deixar que a distância entre nós encaixasse as palavras no lugar onde o silêncio ainda não havia conseguido se instalar por inteiro. Ele atendeu com o tom de quem reconhece a própria história. Não uma solução pronta, mas um convite a discutir, sem pressa, o que ainda pode ser feito sem que o orgulho acabe virando muro. A conversa não teve alarde. Foi lenta, como a respiração de alguém que aprende a respirar de novo. Falei do peso das palavras da neta que me atravessou como uma flecha de verdade. Aquela necessidade de não ser apenas alguém que paga as contas, mas alguém que continua existindo, mesmo quando o dinheiro não é suficiente para esconder a ferida. Falei da casa que, apesar de todos os golpes do tempo, ainda respira pela manhã, quando o vento entra pela persiana entreaberta e não encontra a resposta que o dia exige para quem já não pode fingir que tudo está bem. O amigo ouviu sem apressar, sem reduzir minha história a uma soma de números. Ele sugeriu um caminho simples, quase banal em sua honestidade: buscar ajuda com alguém que possa orientar, não queja, com uma voz que não seja o eco de um burocrata. Não foi uma promessa de solução milagrosa, mas foi o suficiente para me fazer entender que o primeiro passo não é o dobrar de joelhos diante do banco, e sim o de abrir portas de diálogo com quem pode me orientar a atravessar esse corredor de escolhas sem deixar que a dignidade se perca no riso incomodado de quem acha que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Entendi naquela manhã que a renegociação não seria apenas uma negociação de números, mas uma renegociação de eu mesmo com o mundo. Eu, que sempre me considerei o alfaiate da casa, que cortava com paciência cada respingo da vida para que o conjunto parecesse inteiro, precisava reaprender a costurar sem quebrar o tecido da minha própria história. Ao fim da tarde, organizei o que me restava de coragem em uma única ideia prática: marcar uma consulta com alguém que entenda de dívidas, de prazos e da lei que garante que a dignidade não precisa ser deixada de lado para quem precisa respirar. Não foi um plano grandioso, foi um timão mínimo para não deixar o navio seguir à deriva. Registrei números de telefone, anotei horários e, acima de tudo, anotei a senha antiga de que a vida não cabe apenas em parcelas mensais, mas em histórias que merecem ser contadas até o fim, mesmo que o custo seja aprender a pedir ajuda sem sentir que o chão se abre sob os pés. Quando a noite caiu, a casa ganhou outra voz, a minha, mais contida, mais disposta a ouvir o que vem pela frente sem medo de reconhecer onde errei e onde ainda posso acertar. A minha neta ainda está na memória, com a força que uma criança tem de nos lembrar que o futuro não se escreve só com números. Está ali, como um teste de honestidade, para ver se eu ainda consigo escolher o que vale mais do que o orgulho. E eu escolho, não já, não sob o peso de uma pressão imediata, mas na cadência de quem sabe que o tempo não perdoa quem perde a chance de respirar melhor. Porque no final, o que me resta não é apenas uma dívida em atraso, nem um pânico que volta como um truque de sombras. Resta a decisão de não transformar minha vida inteira numa soma de cobranças, de não permitir que o medo de pedir ajuda desconfigure quem eu sou. Resta a possibilidade de construir, aos poucos, um espaço onde eu possa existir sem sentir que a única forma de comoçar dignidade é pagar o que se deve. E naquele quarto que começava a se encher de silêncio, eu senti um peso menor, não porque as contas sumiram, mas porque eu dei a mim mesmo a chance de caminhar para a frente com a cabeça erguida, sabendo que a próxima conversa não é o fim, mas o começo de algo que pode ainda me salvar. A manhã seguinte chegou pesada, como se o ar tivesse sido dobrado ao meio para caber dentro da casa e não descer mais. Eu acordei com o som distante da rua, o rádio de uma loja que ainda insistia em tocar música banal, a chaleira chiarando no fogão, tudo parecendo uma repetição de dias que já vinham precedidos pela mesma dúvida. Arrastei os pés até a sala, onde a casa guardava o silêncio, como quem guarda uma foto antiga de alguém que não volta mais. Peguei os papéis que havia organizado na noite anterior, o monte de extratos que cheiravam a tinta fresca e a vergonha antiga. Tentei não olhar para a lista de valores com a mesma expressão com que olho para uma queda anunciada. É preciso, não é bonito,
mas é necessário. Liguei para o amigo de ontem, o que sabe ouvir sem medir. Não era para pedir conselhos, era para dizer que eu havia decidido fazer a primeira coisa que sempre me faltou coragem para fazer: buscar ajuda profissional, alguém que pudesse orientar sem ironia ou controle da própria culpa. Ele respondeu com a voz calma de quem já viu gente atravessar tempestades maiores sem perder o norte. Marquei 1 hora com uma especialista em renegociação de dívidas, alguém que parece entender que dignidade não é uma linha de crédito, mas um espaço que se conquista com honestidade. No caminho, o trânsito parecia se medir comigo, mais lento quando a cabeça insistia em acreditar que o mundo ainda pode ser justo, mais rápido quando o medo tentava me puxar de volta para o isolamento. Cheguei ao consultório pequeno, com cheiro de café queimado e livros velhos empilhados como se alguém tivesse esquecido de terminar uma história. A recepcionista sorriu com a paciência de quem sabe que cada cliente carrega uma guerra particular. Mostrei meus papéis dobrados na carteira, cada extrato preso entre recibos amarelados, cada cobrança que parecia ter vida própria, cada mês que se repetia como um lamento inaudível. A especialista entrou com a cadência de quem não tem pressa, o corpo inclinado sobre a mesa, olhos que enxergam além dos números. Perguntou sobre a casa, sobre o que significava cada dívida, sobre como eu me via diante do que precisava ser resolvido. Falei, sem economias de palavras, que o orgulho tinha sido o meu maior obstáculo, que eu havia transformado a simples necessidade de manter a casa num demônio de culpa que não me permitia respirar. Ela ouvia, não com pena, mas com a atenção de quem sabe que toda história merece uma segunda leitura. Mostrou-me o que já sabíamos. Renegociar não é perder, é redescobrir o que é essencial. Não apenas o que se deve pagar, mas o que se pode conservar de si mesmo enquanto se caminha pelo corredor estreito entre o que o mundo quer e o que a dignidade ainda pede. Explicou com termos simples que há opções: alongar prazos, reduzir juros, consolidar dívidas, criar um plano que caiba no meu ritmo de vida sem que a casa se desmonte como uma casa de cartas. Falou de equilíbrio, de limites, de cláusulas que protegem o que resta de trabalho, de memórias, de sonhos que ainda não morreram. Não era prometer milagres, era oferecer uma ponte sobre o abismo de cada mês. Saí de lá com a cabeça leve, mas o peito ainda inteiro, não de alívio, mas de uma nova forma de coragem. O vento da cidade soprava como se soubesse que algo mudou ali dentro, que a conversa havia deslocado algo invisível, que o peso não iria desaparecer de 1 hora para outra, mas poderia deixar o lugar ficar menos apertado. No trajeto de volta, olhei pela janela e vi a mesma rua, com as mesmas lojas, as mesmas pessoas, mas com a distância entre o chão e o céu um pouco maior, suficiente para que eu pudesse respirar sem ouvir o eco insistente de dívidas me empurrando para o chão. Pensei novamente na neta, na frase que cortou minha pele como uma lâmina de vidro. Apenas uma criança que não sabe de leis, apenas sabe o que o amor pesa quando está vivo. A ideia de que eu poderia, de fato, existir além do papel de pago começou a soar menos absurda. Não era uma promessa de que tudo ficaria simples, mas uma certeza de que não era mais vergonhoso procurar ajuda, nem mais digno ficar tudo preso entre a dignidade e o pavor de falhar. Voltei para casa com a agenda marcada, com a certeza de que a primeira conversa não era o fim, mas o início de uma prática que eu temia mais do que a própria dívida: pedir suporte, abrir espaço para a possibilidade de que existe uma saída humana sem que eu tenha de negociar com a minha própria humanidade a cada mês que chega. A casa, ao meu retorno, parecia menos um tribunal de acusações e mais um quarto onde alguém respira junto comigo. O relógio na parede marcava o tempo com o silêncio de quem sabe que cada minuto pode ser recauchutado com uma decisão simples: respirar, falar, pedir ajuda, com calma, sem culpa. A neta ficou na minha lembrança com a severidade carinhosa de quem não quer ferir, mas quer que a gente veja o que é real, que a vida não é uma planilha que se fecha com dívidas pagas, mas um espaço onde o tempo pode ser reescrito, com menos vergonha e mais coragem. E ali, entre a mesa arrumada, o chá que ainda não havia esquecido de esfriar e a certeza de que eu não estava sozinho, eu entendi que o próximo passo não seria apagar tudo, mas reconstruir o que ficou trincado.
minha relação com o dinheiro, com a minha própria dignidade, com as pessoas que me cercam e, principalmente, com a ideia de que ainda há espaço para ser mais do que alguém que paga as contas. O pânico, por ora, escolheu recuar para as sombras, não porque tenha sumido, mas porque escolhi caminhar com alguém ao meu lado e com uma voz dentro de mim, lembrando que pedir ajuda não é fraqueza, é estratégia. A casa pareceu, então, respirar comigo de novo, como se a sua própria estrutura estivesse aprendendo a não tremer a cada nota de cobrança. E eu, com o silêncio que se mantém entre uma respiração e outra, percebi que não estou apenas tentando manter a casa inteira. Estou aprendendo a manter a minha própria história, sem cortá-la ao meio para caber no orçamento de alguém. Porque, no fim, não é o dinheiro que dita o que eu sou. É a maneira como eu escolho continuar vivendo, mesmo quando o caminho parece estreito demais. Um passo, uma conversa, uma consulta, um acordo que preserve o meu modo de existir. A semana seguinte começou com um silêncio estratégico, aquele que se instala quando já se sabe que cada passo precisa ser contado como se fosse uma linha de trânsito. Você não pode errar o trecho, não pode acelerar onde não há segurança, não pode parar onde o peso do passado ainda pede passagem. Eu acordei antes do despertador, com a memória ainda encostada na ideia de que pedir ajuda não era apenas um gesto de coragem, era também uma ferramenta de sobrevivência. A casa, que nos últimos dias parecia assombrada por uma contabilidade invisível, amaciou um pouco o contorno das paredes. O ar entrou sem o medo de antes, apenas com a presença de quem sabe que o diálogo é o começo de qualquer saída. Na manhã de segunda-feira, sentei à mesa da cozinha com a lista de papéis que havia usado para me orientar no consultório. Extratos, comprovantes, o rascunho da fala que a especialista me ensinara, as perguntas que ainda não tinham resposta. A campainha, aquela companheira incômoda que parece prever o pior, não tocou. Em vez disso, o telefone respondeu com uma vibração comum, mas que parecia ter aprendido a batucar uma nova melodia, a música discreta de quem já sabe por onde começar a caminhar. Liguei para a especialista para confirmar a data da renegociação, e ela deixou claro que não era apenas uma formalidade burocrática, era um acordo que precisávamos testar com o maior cuidado possível. Prazos que cabem, juros que não esmagam, um conjunto de cláusulas que protege aquilo que ainda resta de vida por trás das faturas. A proposta chegou como quem entrega uma chave, não para abrir portas fáceis, mas para abrir uma passagem onde o peso não se transforma em punição, onde o orgulho não se rende apenas à necessidade de pagar, mas à necessidade de continuar existindo. Alongar prazos significava distribuir as parcelas por mais tempo, reduzindo o montante mensal sem que o total pago ao banco virasse uma sentença de culpa eterna. Reduzir juros era menos uma concessão e mais uma reparação do erro de cálculo que nos acompanha desde o começo. Consolidar dívidas, combinar tudo numa única linha para que eu pudesse entender de novo onde começa o meu mês e onde termina a minha dignidade. E, acima de tudo, criar um plano que caiba no meu ritmo de vida, que não me exija sacrificar o que ainda não está no preço de uma planilha. Memórias, promessas, dias em que eu ainda posso escolher a ser quem sou, mesmo que o orçamento esteja apertado. Voltei para casa com a cabeça mais leve do que no dia anterior, embora o peito continuasse a medir o espaço entre o que me resta de fôlego e o peso do que tenho pela frente. No trajeto, passei pela praça onde as crianças corriam atrás de sonhos que ainda não aprenderam a ser moderados, e senti a diferença de caminhar com uma estratégia na mão. Não estou mais andando por impulso. Estou escolhendo cada degrau com a consciência de que a vida não se resume a números, mas que os números podem sim abrir portas para aquilo que a vida ainda exige: tempo, cuidado, a chance de manter quem eu sou sem que a casa desabe por dentro. O que me deu força não foi a certeza de que tudo fica resolvido amanhã, mas a convicção de que não preciso carregar sozinho o peso de uma existência que já foi dedicada a muito esforço. À tarde, reuni a família à mesa da cozinha, não para justificar meus passos, mas para partilhar a nova direção. Não entrei em defesa nem em palco de vitórias. Contei o que havia aprendido com a especialista, que não prometeu milagres, mas ofereceu um mapa humano. O que pode ser feito hoje para que o amanhã não seja uma repetição de vergonha ou de medo.
Falamos da neta, da voz que ainda ecoa na casa como um lembrete de que o mundo pode ser duro com quem já pagou o preço, mas que também pode ser justo com quem se recusa a ceder ao desespero. A nora, que ainda trazia aquele brilho de sarcasmo que não sabe onde termina a crueldade, ouviu sem interromper, talvez pela primeira vez, percebendo que a vida não se mede apenas pela capacidade de arcar com tudo, mas pela coragem de não deixar que a dívida apague a própria humanidade. Ao final do dia, deixei que a casa respirasse comigo. O consultório, o papel, o telefonema, tudo começou a parecer menos uma cobrança e mais um ponto de virada. Um espaço onde eu poderia reescrever, com ajuda, as margens do meu próprio texto. A noite caiu suave, e o silêncio que antes parecia uma sentinela passou a soar como uma promessa. Não estou pedindo para que o mundo mude de uma vez. Estou pedindo para que eu possa caminhar com a dignidade intacta enquanto o caminho se revela, passo a passo. A neta voltou à minha lembrança, com a força de quem sabe que a curiosidade pode vir acompanhada de proteção. Ela não precisa de um pai ou avô perfeito, apenas de alguém que não se renda ao peso de uma vida que já carregou demais. E foi nessa percepção que entendi o que precisava fazer a seguir: manter o compromisso com o plano, não com a perfeição, e manter a conversa aberta com as pessoas que podem atravessar o corredor entre o orgulho e a ajuda, sem transformar minha história em uma fábula de vencidos. O pânico, que ainda se espreita nas esquinas da casa, não desapareceu, apenas recuou para a sombra mais distante, onde eu posso, agora, escolhê-lo menos como inimigo e mais como sinal de que ainda há espaço para consertar o que aparentemente não tinha mais conserto. Porque, no fim, não é o dinheiro que dita quem eu sou, é a minha decisão de não permitir que a dívida apague a minha humanidade, nem o direito de respirar, nem a coragem de pedir ajuda quando o caminho precisa de alguém ao meu lado. E nesse compromisso, sinto surgir a primeira linha de uma nova semana. Continuar avançando, com passos firmes, para que a próxima conversa não seja o fim, mas o começo de algo que ainda pode salvar a minha casa e a minha vida. A semana seguinte começou com uma cadência mais contida, como se a própria casa tivesse aprendido a andar com passos menores, contidos, para não derrubar o peso que agora carregava de outra forma. A manhã chegou com o som do despertador ainda distante, e eu, que já havia aprendido a medir cada respiração, deixei o silêncio entrar antes de tocar qualquer coisa que pudesse quebrar o equilíbrio recém-estabelecido. Peguei os papéis que estavam dobrados na gaveta, extratos, comprovantes, o rascunho da fala que a especialista me ensinara, e ouvi, novamente, a voz de quem entende o peso de cada decisão. Renegociar não é rendição, é uma forma de devolver ao tempo a chance de respirar sem que o diário de dívidas vire a única história que eu possa contar. Fui ao consultório com o coração que ainda guardava uma velocidade de trem, mas a cabeça pediu para que eu deixasse a pressa na porta. A especialista me recebeu com a calma de quem sabe que cada pessoa entra com uma bagagem única e que a coragem nem sempre é barulho. Às vezes é o espaço entre uma fala e a outra, onde a verdade pode se assentar sem as bolsas de medo que costumam acompanhar as novidades. Ela abriu o caderno como quem abre uma janela, e cada página revelou não um segredo, mas um mapa, opções claras, ancoradas na possibilidade de manter a casa, a dignidade e aquela memória de horas que ainda cabem no dia, sem que tudo se desmorone. Renegociar não é perder o chão, é aprender a caminhar com o chão sob o pé, em vez de ter o chão de vidro sob a alma, disse ela, com a voz baixa, sem moralismo, apenas com a certeza de quem já viu pessoas encontrarem uma saída quando a curva da estrada parece estreita demais. Explicou com clareza o que já sabíamos: alongar prazos para reduzir o valor das parcelas mensais, reduzir juros para que o total não cresça com a mesma voracidade com que a fé às vezes falha, consolidar dívidas para que haja um único ponto de referência, uma linha de tempo que eu possa entender sem me perder em novas angulações. E, sobretudo, criar um plano que respeite o meu ritmo de vida, sem pedir que eu sacrifique memórias, promessas ou o básico que me mantém inteiro. A conversa foi assim, lenta e precisa, como uma cirurgia de precisão em que o médico não promete milagres,
apenas a possibilidade de que o corpo encontre outra forma de curar. Ela não me insinuou que eu esqueceria as contas, mas me mostrou que o modo de enfrentá-las pode ser humano. Um passo de cada vez, sem a queda de um único orgulho que esteja disposto a esmagar a minha própria história. Saí de lá com a cabeça menos pesada, não porque o problema tivesse sumido, mas porque eu consegui enxergar um caminho que não passava pela negação nem pela covardia. Era um novo tipo de coragem, uma coragem que não exige virtuosismo, mas clareza. Aceitar que a vida não se mede apenas pelo que se paga, mas pelaquilo que ainda é possível manter em pé enquanto se paga. Ao voltar para casa, encontrei a família reunida na cozinha. Não para discutir dívidas como se fôssemos uma assembleia clandestina, mas para ouvir uma notícia que parecia menor e, ao mesmo tempo, enorme. Havia um plano, não perfeito, mas humano, que poderia nos manter firmes sem apagar quem somos. Eu contei o que havia aprendido, sem grande retórica, apenas com a honestidade simples de quem admite que precisa de ajuda para respirar melhor. A neta, com a curiosidade ainda cintilando nos olhos, ouviu tudo com a seriedade de quem sabe que o mundo pode ser duro, mas que a gente pode escolher não se deixar dobrar pela dureza das coisas. A nora, que ainda guardava aquele brilho de ceticismo, olhou para mim como quem mede o peso de palavras e conclui que, naquele dia, não houve a mira de uma crítica, mas a possibilidade de uma parceria. Nós, juntos, com a ajuda certa, para não deixar a casa virar apenas uma marca de dívidas em uma gaveta de lembranças. O almoço foi simples, mas carregado de uma espécie de aliança silenciosa. Comi menos para sentir menos o peso da vida que não cabe mais na mesa. Comi o suficiente para manter a energia necessária para o que viria a seguir. Uma nova reunião com a especialista para revisar a linha do tempo, os percentuais e as condições que realmente cabem no meu dia a dia. Ela me pediu que guardasse as perguntas que ainda surgiam, não para guardar ressentimento, mas para que a conversa tivesse continuidade. Não é o fim, é o começo de uma prática, de uma forma de dialogar com quem detém o poder de transformar números em possibilidades humanas. Saí do consultório com a certeza de que meus passos não seriam mais guiados pela fuga ou pela bravura temerária, mas pela disciplina suave de quem sabe que a vida não é apenas o que se paga, mas o que se mantém vivo enquanto se paga. À noite, a casa ganhou uma nova voz, a voz de um acordo que ainda não nasceu completo, mas que já tem cheiro de realidade. A mesa ficou mais vazia, não pela ausência de distâncias, mas pela presença de uma promessa, que eu não vou permitir que o orgulho me torne segredo para minha própria família, nem que o medo me induza a esconder que ainda sou alguém capaz de continuar sonhando. A neta voltou à minha lembrança com a firmeza doce de quem sabe que o futuro não é uma fatura, mas um caminho que se constrói com o cuidado de quem não abandona o amor quando o mundo aperta. E ali, no silêncio que se instala entre o ruído da cidade e a respiração contida, percebi que o pânico pode ceder espaço à esperança quando a gente decide, passo a passo, abrir portas em vez de erguer muros. Foi nesse instante que entendi a próxima necessidade. Não apenas manter o plano, mas reforçar a prática de pedir ajuda sem culpa, de discutir com quem sabe, de manter a família próxima como uma força que não julga, mas observa e orienta. O caminho não seria curto, e a memória das noites pesadas ainda insistiria em aparecer nos cantos da casa, mas a diferença era sutil e poderosa. Eu não estou mais sozinho com o peso. Alguém caminha comigo, alguém que sabe onde fica a linha entre dignidade e necessidade, alguém que pode dizer, sem ironia, que há saída sem que eu me torne menos humano. E enquanto a noite se adensa, a casa respira junto comigo, pronta para o próximo passo. Não a salvação instantânea, mas a construção de uma nova forma de existir. Menos medo, mais diálogo, menos vergonha, mais cuidado. A semana seguinte se abriu com a promessa de que o peso não precisa se manter inteiro para que eu continue de pé. Não era apenas a lembrança da reunião com a especialista, mas o molde de uma vida que pode ser reajustada sem que a dignidade se perca em cada curva da planilha. A casa parecia respirar com menos pressa, o que me permitiu ouvir de novo o barulho do mundo lá fora, sem o ruído desafinado das dívidas que insistem em dominar a melodia do dia.
Peguei os papéis da gaveta, os extratos que já estavam amarrados por uma fita simples e deixei que o toque de cada folha me dissesse onde começava a nova linha do meu mapa. A cada dobra, a memória respondia com uma espécie de paciência que não conhecia há muitos meses. O tempo, quando não é amigo de pressa, pode se tornar uma ferramenta. O consultório ainda bocejava com a mesma quietude de quem sabe que uma porta pode se abrir sem ruína. A especialista entrou com a mesma cadência de quem não se deixa encantar por atalhos. Ela não promete milagres, promete caminhos que respeitam o tempo do corpo, a memória do lar e a dignidade que ainda temos para não renegarmos aquilo que, no fim das contas, nos sustenta. Ela trouxe um quadro, não de números frios, mas de possibilidades humanas, onde cada opção era apresentada como uma porta que poderia abrir outra sala da casa, não para esconder as faturas, mas para mostrá-las de forma que o que resta de vida ainda pudesse respirar. Estamos diante de um equilíbrio delicado, disse ela, com a voz baixa que parece vir de um fundo de mar onde as correntes não estão acostumadas a empurrar qualquer coisa sem objetivo. Renegociar não é abandonar o que está certo, é reduzir o dano para que o que é essencial não se desmanche. Ela abriu o caderno e, com a ponta do dedo, apontou: alongar prazos, para que as parcelas mensais percam o peso esmagador. Reduzir juros, para que o total não se acone com cada mês que passa. Consolidar dívidas, para que haja uma linha de referência clara. E, sobretudo, criar um plano que possa caber na rotina de uma casa que ainda respira entre janelas, risos contidos e o vapor do chá que não costuma sair da xícara. Ela falava com a segurança de alguém que já viu gente atravessar borrascas que pareciam ter fim, sem perder a noção de que o amanhã pode ser mais humano que o hoje. Mas, continuou, o que dá sentido a esse ajuste não é apenas a matemática de parcelas menores. É a lógica de que o tempo não é inimigo da memória, é o guardião de quem ainda precisa sorrir quando o dia começa a ficar pesado. Ela resgatou a ideia de que o dinheiro não é apenas um número. É um espaço onde criamos nossos limites, onde ensinamos aos que amamos que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas uma decisão que pode salvar o que ainda não morreu. Explicou com termos simples cada item: alongar prazos para reduzir o peso mensal, reduzir juros para quebrar a tendência de crescimento implacável, consolidar dívidas para evitar uma colcha de retalhos de várias cobranças e, principalmente, construir um plano que não exija que eu sacrifique memórias, promessas ou o básico que me mantém inteiro. Saí do consultório com a cabeça mais leve, não porque tudo estivesse resolvido, mas porque entre as linhas dos papéis havia uma linha de fuga que não apaga a casa nem apaga a minha história. O vento da cidade parecia ter aprendido a falar baixinho, como se soprasse apenas para lembrar que a vida não depende de um único número para existir. Depende da capacidade de, mesmo diante de dívidas, manter a casa, a memória e o próprio sonho intactos o suficiente para que a gente ainda acredite na possibilidade de algo melhor. No caminho de volta, encontrei a família na cozinha, como se a casa pudesse se manter de pé apenas por não permitir que a verdade caísse no esquecimento. Conte-me, disse a neta, o que a especialista recomendou desta vez. E eu contei em voz baixa, sem jactância, apenas com a nitidez de quem sabe que a honestidade é a ponte mais simples entre o que foi e o que pode ser. Falei de cada ponto do mapa humano: o alongamento dos prazos, a redução dos juros, a consolidação das dívidas e a criação de um plano que respeitasse o nosso tempo de vida, não o tempo de uma instituição financeira. Expliquei como imaginei organizar a casa para que o mês não se tornasse uma fila de sombras, como planejar a alimentação, as contas de luz, o aluguel, a água, as pequenas vontades que ainda cabem no orçamento sem que haja uma nova rachadura no piso. A nora ouviu, segurando o silêncio como quem guarda uma vela acesa em meio à ventania de uma tempestade. Ela não sorriu de escárnio, nem ergueu as sobrancelhas em sinal de incredulidade. Houve ali uma mudança de postura, a percepção de que quando a vida se reduz a números, o coração pode continuar a bater de forma mais humana que qualquer planilha. A neta, com olhos curiosos, perguntou de novo se aquilo tudo era suficiente para que eu pudesse continuar sendo quem eu sou. Eu disse que sim, que o plano não promete que amanhã será fácil,
mas promete uma janela para respirar sem que o peso seja translúcido demais, sem que a casa se torne um esconderijo onde eu não posso mais brincar com a luz do dia. À noite, sentei com a caneca de chá que já tinha passado por tantas mãos e por tantas emoções. A especialista me enviou por mensagem as anotações finais, aquelas que resumiam o que tínhamos conversado e o que ainda precisava de uma confirmação formal. A data para assinatura, os números que compõem a nova linha de crédito, a cláusula de proteção que impede que o valor suba de forma indevida, o prazo para a revisão anual, o compromisso de manter o orçamento de casa sem abrir mão do que nos dá calor humano. Não era um contrato de guerra. Era um acordo entre duas partes que reconhecem a dignidade do outro como suficiente para que a vida seja possível sem que a casa desmorone. Enquanto isso, a casa permaneceu em silêncio, como se ouvisse o peso de cada decisão que se aproxima e avaliasse se cabe nela. A neta, sentada no pezinho da cadeira, observava-me com a curiosidade que só as crianças têm quando percebem que os adultos também carregam fardos que não cabem em qualquer ombro. A cada diagnóstico, a cada linha de texto lida na tela do telefone, o medo que costumava apertar o peito pareceu diminuir, ceder lugar a uma espécie de calma que ainda é inata, mas que só se revela quando alguém divide o fardo com você. O pânico, que durante meses parecia uma sombra que escolhia o momento exato para retornar, ficou menos presente, porque aprendi que não estou sozinho nesta estrada. A família não me olha mais como um alvo de piadas ou como alguém que custa caro demais para manter. Eles olham como quem, ao lado de alguém, transforma o que era ameaça em possibilidade, o que era culpa em responsabilidade compartilhada. Naquela noite, quando o relógio da sala marcava o compasso de um repouso merecido, eu senti o peso da decisão recuar para o canto onde ele pertence. Não como inimigo vencido, mas como lembrança de que ainda há trabalho pela frente. O plano, embora ainda instável em algum ponto da curva, não é mais apenas uma esperança vaga. É uma linha de ação. O mês seguinte, com as datas marcadas, as parcelas reorganizadas, os juros contidos, as conversas a serem mantidas com a família, as visitas ao consultório que voltariam para uma revisão e a minha própria promessa de não deixar que o orgulho me feche a porta de uma ajuda que pode me manter inteiro. E, acima de tudo, a certeza de que a vida não se reduz a uma planilha de dívidas, mas a um espaço onde ainda posso escolher o modo como quero existir, mesmo quando o preço é pago com o corpo inteiro. O pânico não sumiu por completo. Ele se recolheu apenas o suficiente para que eu possa ver o caminho adiante sem tropeçar nele. E ao encarar esse caminho, entendi que a próxima etapa não é apenas aceitar o acordo, mas manter a prática de pedir ajuda quando houver necessidade, manter a transparência com a família, manter a conversa sempre aberta com quem pode orientar sem julgar, sem transformar minha vida em espetáculo de superação. Porque, no fim, a casa não é apenas o teto que nos abriga, é a memória que guardamos sob o mesmo teto, as mãos que nos ajudam a erguer o que cai, as conversas que mantêm acesa a chama de quem ainda tem coragem de lutar por dias que valham a pena. E eu estou aprendendo a caminhar com isso, não como um herói, mas como alguém que escolhe, a cada manhã, não ceder ao peso do orgulho, mas dividir o peso com quem pode torná-lo manejável. Agora, o próximo passo não é apenas chegar ao dia da assinatura. É manter a disciplina de manter o diálogo aberto, de registrar cada avanço, de ajustar o curso sempre que necessário e, sobretudo, de manter viva a lembrança de que a vida em família é a verdadeira garantia de que, mesmo quando o dinheiro falha, o amor não precisa falhar também. Porque a minha história não é apenas sobre endividar-se, é sobre aprender a manter a dignidade, preservar a memória, cuidar daqueles que ainda precisam de mim e, quem sabe, permitir que a casa, aos poucos, se transforme não numa fortaleza de medo, mas num lar onde o cuidado é a moeda mais valiosa. E se, em algum momento, a linha entre honra e necessidade parecer descer de novo como uma sombra, eu lembro que não estou sozinho e que a última palavra não está escrita apenas nos recibos, mas nos braços que me cercam, nas vozes que me acompanham e na esperança de que, com a ajuda certa, ainda há espaço para reescrever o que importa. O dia da assinatura chegou vestido de silêncio calculado,
daqueles que pesam sem ruído e prometem ao mesmo tempo alívio e responsabilidade. A casa pareceu acordar antes de mim, como se o próprio chão soubesse que o peso que ali repousa precisa de um cuidado diferente, não da violência de uma cobrança, mas da paciência de quem sabe ajustar o rumo sem cortar o que sustenta a vida. A mesa da cozinha já estava preparada com um mapa de papéis que descrevia não apenas números, mas caminhos. Os prazos alongados, os juros contidos, a consolidação que transforma uma linha torta em uma linha única que a gente consegue seguir sem tropeçar. Naquela sala de consultório que vira sala de casa, a especialista entrou com a mesma cadência que transformou cada encontro numa oportunidade de afrouxar o nó do peito. Não havia pressa nos gestos. Apenas a leitura calma de quem sabe que cada assinatura é uma decisão que precisa de tempo para entrar na carne da rotina. Ela repetiu com a voz baixa que renegociar não é abrir mão do que vale, mas proteger o que ainda resta de vida por trás das faturas. Memórias preservadas, promessas que não foram feitas ao acaso, o cotidiano que já não suporta o peso de abrir mão da dignidade para caber no orçamento. O quadro diante de nós não era apenas a lista de cláusulas, era a imagem de uma casa que pode continuar a respirar, mesmo quando o mundo lá fora tenta medir tudo em créditos e débitos. Ela mostrou o que já sabíamos, mas precisava ouvir outra vez. Alongar prazos para reduzir o peso mensal, reduzir juros para evitar que o total se torne uma sentença, consolidar dívidas para ter uma referência estável. E manter um plano que respeite o meu tempo de vida sem exigir que eu sacrifique memórias, o afeto da família ou o básico que me mantém inteiro. Ainda mais importante, falou da proteção contra subidas indevidas, de uma cláusula que impede que o equilíbrio seja rompido pela lógica fria de uma planilha que não conhece o peso das mãos que a sustentam. Foi uma lição prática, sem glamour, de que o equilíbrio entre orgulho e necessidade não é uma linha reta, mas uma curva que precisa de cuidado para não esmagar quem já carregou tanto. Não se trata de vencer a batalha com o ferro do medo, disse ela, olhando nos meus olhos com a seriedade que a experiência dá. Trata-se de caminhar com o tempo ao lado, de construir um espaço onde o dinheiro não dite o que a vida pode ser. E ao falar, trouxe um compromisso claro. A assinatura não é promessa de que tudo será fácil amanhã. É o começo de um regime de cautela consciente, de revisões periódicas, de diálogo aberto dentro da família, de uma disciplina que permite que o lar permaneça inteiro, mesmo quando as contas pedem mais de nós do que podemos oferecer de uma vez. Sair do consultório com a caneta nas mãos pareceu por um instante igualar o peso da vida ao peso do papel. A cada passo de volta pela rua, o mundo continuava a existir, mas com uma cadência diferente. Menos ruído de crédito, mais respirações profundas que se repetiam sem a pressa que antes esmagava a garganta. No caminho, encontrei a neta, curiosa como sempre, perguntando se aquele mapa humano que me mostraram era capaz de sustentar nossa casa sem que a risada perdêssemos no meio do caminho. Eu sorri, não com arrogância, mas com a certeza de que, sim, era possível manter o que nos faz humanos, mesmo quando é preciso negociar o que foi precioso demais para caber na conta de cada mês. A família recebeu a notícia com a cautela que a esperança exige. A nora olhou à mesa, depois para mim, e houve, pela primeira vez em muito tempo, uma conversa sem ironia disfarçada, sem o peso da dúvida que costuma acompanhar qualquer decisão que envolve dinheiro demais. A neta, sentada na ponta da cadeira, manteve o olhar firme e perguntou se vamos conseguir manter a casa sem perder a nossa voz. Eu disse que vamos tentar, que cada mês terá uma reunião silenciosa entre coração e cabeça, para assegurar que o que nos sustenta não é apenas o dinheiro que entra, mas a presença que cada um de nós tem para dar ao outro. E naquele instante, descobri que o verdadeiro acordo não é entre eu e o banco, mas entre eu e a minha própria família. Um pacto de manter a casa como lugar de abrigo, não de um único peso, mas de uma vida compartilhada. À noite, a casa ganhou uma nova respirada.
Os papéis repousam na gaveta com a disciplina de quem sabe que a coisa mais difícil não é assinar, mas manter o compromisso depois da assinatura. A data ficou gravada na parede da memória como um lembrete de que o caminho não termina ali, no papel assinado, mas continua nos encontros semanais, nas conversas que não voltam atrás, nas revisões que vamos fazer juntos daqui em diante. A neta adormeceu com a cabeça encostada no meu ombro e eu senti o calor de uma confiança simples. Não se trata de ser perfeito, mas de ser presente o suficiente para que os dias que virão, por menores que sejam, não nos destruam. A casa, que nunca deixou de nos ouvir, parecia agora entender que o silêncio que sobrou nas paredes não é vazio, é espaço para um futuro que ainda cabe dentro de nós, se tivermos coragem de dividi-lo sem vergonha. E ao fechar os olhos, percebi que o pânico não desapareceu na noite. Ele apenas aceitou, pela primeira vez, a ideia de que não é inimigo inexorável, mas um sinal de que vale a pena vigiar, conversar, planejar. A cada respiração, eu escolho manter o diálogo aberto, registrar cada avanço, ajustar o curso sempre que necessário e preservar a memória de que a vida em família é a maior garantia de que, mesmo quando o dinheiro falha, o amor não precisa falhar também. Porque a minha história não é apenas sobre endividar-se, é sobre aprender a manter a dignidade, proteger a memória, cuidar daqueles que me cercam e deixar que a casa se transforme, aos poucos, não em uma fortaleza de medo, mas em um lar onde o cuidado é a moeda mais valiosa. E se no futuro as sombras voltarem a tentar descer por nós, eu me lembrarei de que não estou sozinho, que a última palavra não está escrita apenas nos recibos, mas nos braços que me cercam, nas vozes que me acompanham e na certeza de que, com a ajuda certa, ainda há espaço para reescrever o que vale a pena.